Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E ainda mais, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estimado e querido Padre Pedro, queridos catequistas, filhos e filhas que receberão a unção da crisma, seus pais, seus padrinhos, povo de Deus aqui presente, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas mídias, queridos colaboradores com a SECOM, paroquial e diocesana, serviço de comunicação. Com esta celebração, mergulhamos no primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma é um tempo favorável na tradição da Igreja, desde os inícios, os primórdios do cristianismo, tem sido um espaço extraordinário para que nós possamos silenciar um pouco mais nossas vidas, para melhor escutar a palavra de Deus e no coração sentir quais os desígnios de Deus para nossas vidas. A Quaresma é um tempo de purificação, um tempo de provação e um tempo de propostas de emenda de vida. Somos chamados à purificação. Todas as expressões religiosas do mundo traz nos seus ritos esta estima
pela necessária purificação interior. Com a nossa igreja não é diferente. Nós somos chamados a esta purificação constantemente. Já no início da missa, o ato penitencial é um convite para que a Assembleia Litúrgica, o povo batizado que veio celebrar a Eucaristia, arrependa dos seus pecados, humildemente, reconheça-se fragilizados e encorajados pela misericórdia de Deus, que nunca falha, que nunca deixa de avizinhar-se do nosso coração. Na liturgia de hoje, nós celebramos as tentações de nosso Senhor. E o Evangelho traz para nós a imagem do deserto, para onde nosso Senhor se dirigiu para 40 dias de oração e jejum. Daí a Quaresma ser um tempo de convite também para penitências mais avantajadas, como o jejum, que impõe à nossa carne limites e autodomínio do nosso espírito. Porque não é a carne que peca, mas o nosso espírito que peca quando deixa-se dominar pelos impulsos da carne. E a nossa inteligência, a nossa vontade não pode ser conduzida pela carne, pois esta termina por ajudar a nossa vontade a inclinar-se para aquelas realidades contrárias à sagrada palavra de Cristo e sua vontade. Nosso Senhor no deserto impôs as forças dele às limitações da sua matéria. Porque Cristo foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. E o evangelista São Lucas, que nós acabamos de ouvir, nos fala que ao fim daquele retiro quaresmal, daquele deserto de Jesus, ele fora tentado pelo demônio. Agora imaginemos, se nosso Senhor, que é Deus feito homem, foi tentado pelo demônio, imagine nós, pobres filhos e filhas de Deus, com todas as nossas carências, limitações, fraquezas, inclinações carnais que nós ostentamos em nós, como o diabo faz a festa na nossa vida, nos desmanchando daquele projeto de caminhar com Cristo. E nosso Senhor foi tentado em 3 níveis. No nível do materialismo, que o mundo hoje está cheio disso. Faça esta pedra se tornar pão, para que não morra de fome. E Jesus enxota o diabo. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo não contente, ele, após dizer e recordar a Jesus que ele é o Filho de Deus, o leva a um lugar alto, a uma montanha. E ali mostra num instante a nosso Senhor todos os reinos do mundo. E sarcasticamente diz: te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim. Por isso que Jesus fala que o mundo jaz sob o domínio do demônio. E posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, em adoração, tudo isso será teu. Veja a arrogância e a audácia do maligno. Exigir que Deus o adore. Isso aqui é a tentação da idolatria. A idolatria é você colocar no lugar de Deus
aquilo que é criatura de Deus. O diabo é criatura de Deus. E nosso Senhor, mais uma vez, retomando o livro do Deuteronômio, diz: olha, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Mas não se dando por vencido, o demônio novamente leva Cristo. Claro que ele possibilita esta imagem interior em Cristo ao pináculo do templo de Jerusalém. Um templo que foi destruído no ano 70 e nunca mais foi reconstruído. O templo de Jerusalém era gigantesco, porque diferente das sinagogas, nas sinagogas se lê a palavra, se reza e adora a Deus. No templo, eram durante 3 vezes no ano oferecidos sacrifícios, os holocaustos, que os judeus deveriam em peregrinação fazê-lo durante dias. E era algo gigantesco. E Jesus, no alto do templo, no pináculo, aí o diabo diz: olha, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E veja a miséria do diabo. Citando a Bíblia. Satanás cita o salmo que nós recitamos na Bíblia de hoje, o Salmo 90 ou 91, conforme a tradução. Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. Eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Isso aqui é a tentação do orgulho. Materialismo, idolatria, orgulho. 3 tentações tremendas. E nosso Senhor, mais uma vez, cita a Escritura, lá no Antigo Testamento do Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo desiste por enquanto. E São Lucas diz: o diabo afastou-se de Jesus para retomar no tempo oportuno, que eu vou explicar para vocês o que é isso. É impressionante como Jesus não mostra, não evidencia a sua glória divina diante do diabo. Ele apenas o refuta. Jesus não quis fazer isso, como também não quis em outros momentos da sua vida pública. Cristo só vai manifestar o seu esplendor na ressurreição. E esse esplendor que Jesus se manifesta na ressurreição, ele quis reservadamente mostrar somente a Pedro, Tiago e João na sua transfiguração no Monte Tabor. Veja aqui uma correlação. A altura do templo, o pináculo do templo, salta daí. Depois, no alto do Calvário, o diabo volta a tentar Jesus através dos escarnecedores, que vendo Jesus pregado na cruz, diz: se és Deus, salta daí. És Deus, desça da cruz. A audácia de Satanás. Cristo, no silêncio da cruz, na sua dor por nós, guarda o silêncio e conversa apenas com o Pai. Jesus não tem que dar satisfação ao diabo, como nós batizados também não. O demônio, o lugar dele é lá atrás, porque nós estamos à frente dele na fé. E ele lá atrás vai a pé. O lugar do diabo é lá atrás, não é na nossa frente. E nós não temos que dialogar com o demônio.
No exorcismo, quando nós o realizamos solenemente na igreja, o exorcista não fica dialogando com o diabo. Simplesmente diz, em nome de Jesus, veja o nome. Pelo sangue de Jesus, o poder do sangue, saia. E o diabo obedece. Porque o demônio não tem poder diante de Cristo. Nosso Senhor vai mostrar o seu poder na ressurreição. Já no mistério da cruz, nota-se algo diferente no mundo. Quando ele, conversando com o Pai, disse: Consumatum est. Tudo está terminado. E completa: E manus tu, Domine, comendum spiritum meo. Nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. E quando Jesus morre na cruz, quando ele termina a sua vida pública ali, houve uma tempestade, isso é comprovado na história. Houve terremotos, e em Jerusalém, após o véu do templo rachar de céu abaixo, aquele templo onde os sacerdotes entravam no propiciatório para oferecer o sacrifício. O povo não podia entrar no Santo dos Santos, onde estava a palavra. Mas Deus racha com a morte de Cristo, dizendo: não tem mais separação entre Deus e os seus filhos. Fende o chão, e daquelas gretas abertas na terra, almas deixam o inferno e começam a andar em Jerusalém, como nos mostra São Mateus. Quem são estas almas? E aqui começa o deboche de Cristo ao diabo. Essas almas estavam nas mãos do demônio de forma imerecida. Almas santas que o diabo tinha apanhado. E nosso Senhor desce ao Hades, a região dos mortos. E dali, ele arranca das mãos do demônio as almas indevidas que não poderia estar ali. E depois o Senhor vence o diabo com o mistério da ressurreição. E a Quaresma é esse tempo que nós meditamos sobre estas realidades profundas de nosso Senhor para celebrar a vitória da Páscoa na Vigília Santa, quando o Padre Pedro oficiar aqui, na noite do Sábado Santo, a Vigília de Páscoa. A vitória da luz sobre as trevas, a vitória do amor sobre o ódio, a vitória da paz sobre o conflito, a vitória de Deus contra o inferno. Nós somos os filhos amados de Deus e nós estamos no deserto. O deserto parece simples, mas ele esconde perigo. Os animais peçonhentos do deserto. E aqui nós lembramos os 40 anos do povo de Israel atravessando o deserto para ir à terra da promessa. Come, Deus mandou o maná e as cordonizes. Cobras pequenas escondidas na areia do deserto, que se alimenta de mosquitos, de pequenos insetos, que começa a picar o calcanhar das pessoas. E elas começam a morrer. E elas clamam por nosso Senhor, por Deus e Moisés. E Deus fala para Moisés: bote uma haste, uma cruz, com a imagem de uma serpente, e manda todos que forem ofendidos olharem para ela para serem curados.
é uma espécie de tipologia, já no Antigo Testamento, em relação a Cristo. No deserto da vida, nos sofrimentos que nós passamos, a gente olha para ele na cruz, porque é dali que vem não a peçonha, o veneno da serpente do mal, mas vem o remédio e a cura de Cristo, o sofredor. O seu sangue, a sua dor, tornou-se fármaco, remédio de eternidade para nós. Recorda-nos também esses 40 dias de nosso Senhor, os 40 dias do dilúvio, noite e dia chovendo, o dilúvio que colocou fim aos vícios da humanidade antiga. E todas essas tentações, essas misérias, que o demônio vai inoculando no mundo, começou através de uma opção de Adão e Eva, que usaram mal a sua liberdade. E o livro do Gênesis, logo nos primeiros capítulos, relatam essa tragédia humana. Deus cria o paraíso, porque ele é amor, ele precisa criar. Cria a pessoa humana à sua imagem e semelhança, porque se Deus não criasse, ele não atenderia a si mesmo na sua essência divina, que é um amor que derrama. O amor de Deus não é um amor de fora para dentro, como o nosso egoísta que é. Mas o amor de Deus é esse derramar de amor de dentro para fora. Deus cria por amor, mas Deus não pode criar robôs, não pode criar bonecos. Ele cria algo especial. O homem, a sua imagem e a sua semelhança. Com a inteligência, com a vontade, com a liberdade. No meio dos outros animais que não têm esses atributos, porque não têm alma. Foram criados apenas para uma vivência vegetativa. Enquanto que o ser humano foi criado de forma eviterna para a eternidade, porque tem uma alma. Mas essa coisinha chamada liberdade foi a abertura para o pecado. No centro do jardim há uma árvore, com frutos maravilhosos, bonito aos olhos e apetitosos. Mas havia uma regra: não comais, porque se comer, morrerás. Mas o diabo, que tentou Jesus, tenta também no paraíso. E vocês não comem? Usa a sensibilidade da mulher e joga a peçonha, o veneno, dentro de Eva. E se desperta pela curiosidade. Um pecado que São Francisco Xavier pregou tanto contra ele. O diabo fala: come, porque se você come, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, e você será tão poderosa quanto ele. O diabo não fala o nome de Deus, ele fala ele. Coma. Comeu. Agora dá ao teu marido. E naquele momento os dois ficaram nus do pecado, que veio de uma árvore. Uma miséria que entrou para a humanidade toda e nós nascemos com isso, que se chama concupiscência, que é a tentação, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da mente, do interior e da própria alma. E nós temos que lutar contra isso. Se naquela árvore desceu como que uma espécie de relâmpago e trouxe a morte para a humanidade, na árvore da cruz
o relâmpago da tempestade trouxe a possibilidade da salvação. Quaresma é esse tempo favorável para a gente pensar nessas coisas. Qual é o grande bem que nós devemos buscar em primeiro lugar? Não é o materialismo, mas a nossa salvação. Não é, meus irmãos, a tentação da idolatria, porque nada neste mundo, nem o poder, nem o ter, nem o prazer, pode ocupar o lugar de Deus que é determinante na nossa vida para a nossa santidade. Não é a idolatria, não é também o orgulho de pensar que nós somos capazes por nós mesmos, e não somos. Jesus ensina isso para nós no capítulo 15 de João, na parábola da videira. Sem mim, nada podeis fazer. Dê uma olhada na história de Água Fria, os mais velhos, e vocês vão descobrir pessoas que foram profundamente orgulhosas nessa cidade, que maltrataram as pessoas, os pobres, que se impuseram pela força de suas armas, pela força do dinheiro, pela força do poder. Orgulhosos. Lembram? Os mais antigos lembram de alguma pessoa assim aqui na cidade. E dificilmente uma cidade não teve esse tipo de gente. E vá agora em memória ao cemitério. Lembra aonde essas pessoas estão sepultadas? Vocês sabem. O orgulho reina no mundo, mas ele é limitado. Ele esbarra com o muro do limite, que é a morte. Eu lembro de várias pessoas assim, inclusive na cidadezinha, naquela, hoje é município, mas naquela pequena Currutela. Como não lembrar daquele homem poderoso que subjugava os outros, que levava as pessoas para trabalhar na sua fazenda e por qualquer coisa mandava embora e não pagava os seus direitos, que entrava na venda e bar do Vanderlan e obrigava as pessoas a beber pinga com ele, com aqueles revólveres na cintura, medonho, que fazia questão de abrir as garrafas de cerveja e de pinga com o cano do seu revólver, e humilhava as pessoas, e a cidade parava quando ele chegava para beber, até o dia que um pobrezinho, chegado de Minas com sua mulher pobre, com suas 3 crianças, para trabalhar no dia a dia, a troco de 1 quilo de toucinho, de um litro de banha para comer, de um pouquinho de arroz, morando naquele ranchinho beira-chão, na beira do córrego. Naquele tempo todo mundo deixava as pessoas morar nas suas terras. E quando ele vai para comprar 1 litro de querosene para acender sua lamparina no seu rancho, para vigiar os meninos dos caranguejos e das cobras à noite, ele se dá com um homem orgulhoso e rico, que tinha mandado o dentista da cidade cobrir todos os seus dentes com limalhas de ouro. Por isso ele era chamado de Boca Rica. O Boca Rica chegou. Quando ele fazia questão de sorrir, brilhavam os seus dentes de ouro. O pobrezinho entrou e falou: beba uma pinga. Ele falou: eu não bebo, eu não tenho esse costume. Mas aqui comigo bebe. Ele nem conhecia o homem ainda. E ele fez aquele pobre engolir um copo de pinga. E o pobre saiu tão machucado, tão ferido,
chegou em casa, aquilo não saiu do seu coração, e cedido às tentações do diabo, ele pegou o seu pequeno punhal, língua de meleta, como era chamado, chegou ao bar novamente, e o Boca Rica estava lá, já de fogo, conversando com seus revólveres na mão. E ele chegou por trás e enfiou o punhal no vão esquerdo. E ali mesmo ele morreu em cima do balcão, no meio das garrafas e dos copos de cachaça. O orgulho tem fim. O orgulho é como coice de porco. Ele é curto. A morte põe fim ao orgulho. Agora, como nós podemos compreender essas realidades na nossa vida e como vencê-las? Como vencer as tentações do demônio? Como perseguir o caminho da santidade? Como salvar a nossa alma? Como fazer o bem? Como imitar nosso Senhor Jesus Cristo, carregando sua cruz, buscando a humildade, renunciando ao materialismo, essas tentações materialistas de vaidade, de soberba, de orgulho, de querer dominar os outros, abrindo-se ao Espírito Santo de Cristo. Porque nosso Senhor prometeu o Espírito Santo para que nós, aceitando Jesus e nos abrindo ao seu Espírito, possamos ter, viver e gozar da vida nova, de que nos fala Colossenses 3. Buscai as coisas do alto, e não as coisas aqui da baixura, aqui de baixo. A crisma é isso, meus filhos. É você aproximar-se do altar e pedir a unção apostólica da igreja, através da qual Deus marca indelevelmente a alma do crismado, como marcou através da água do batismo a alma do batizado. Uma marca para sempre, que o diabo odeia essa marca do batismo e da crisma e da ordenação do sacramento da ordem nas pessoas. O demônio conhece todos nós. E a primeira coisa que ele enxerga na alma é a marca do batismo e da crisma. E aí ele faz tudo para tentar vocês. As mesmas tentações que ele fez a Cristo, ele faz aos cristãos. E você que recebeu a crisma, que fez a sua renúncia ao demônio aqui na frente do altar, como nós vamos fazer daqui a pouco, você tem essa arma. Uma arma poderosa para enxotar Satanás das nossas vidas. E como os jovens precisam disso? Para afastar o sensualismo, a tentação da moda suja, a tentação da prostituição no namoro, a tentação das práticas sexuais fora do casamento, a tentação do ateísmo que a gente aprende na escola, nas universidades, a tentação contra todo esse espírito de morte que está no mundo, para vencer a tentação de não amar a família e de pensar que a família não tem sentido, que não vale a pena. O Espírito Santo é para isso. Ele capacita vocês com os carismas, com os dons que vocês estudaram na crisma, esses dons maravilhosos, sabedoria, fortaleza, esse dom da fé, o dom do temor de Deus. O que é o temor de Deus? É você não querer desagradar a Deus. A crisma é isso. Agora, eu posso jogar tudo de Deus fora da minha vida. Eu posso apagar a vela do meu batismo.
Eu posso deixar que as tentações deste mundo apague a chama que está dentro de mim, acesa pelo batismo e fortalecida com o óleo do Espírito, para não deixar apagar. Posso jogar tudo fora, cedendo à tentação. Porque o inimigo fala no nosso ouvido. Para que igreja? Para que você guardar a castidade, a virgindade? Por que você namorar desse jeito, deixando para ter relação só depois do casamento? Para que você é fiel à sua mulher? Tem tanta mulher mais bonita do que ela, tão fáceis. Por que você ser fiel a esse marido seu? Tão feio, esquisito, tem homens tão bonitos. Basta você querer. Por que você ser honesto? É tão bom ter muito dinheiro, ter muita coisa. Para que você não pratica corrupção? Para que você fica esse negócio de reza? Isso não tem sentido, não. Por que você fica na igreja, cantando na igreja? Você tinha que estar ouvindo uma música na sua casa, de boa, tomando sua cerveja no domingo, comendo no churrasco. Você está aqui na igreja. O diabo fica falando isso. Por que vocês que recebeu a crisma, por que você fica com essa bobagem de grupo de jovem, de igreja, ler Bíblia, rezar terço? Não tem tempo com isso, não. Eu te dou as melhores coisas, me obedeça. E aí a alma que obedece o inimigo, ela começa a ser escrava. E ela acha que é livre. É impressionante como o diabo escraviza as pessoas e as pessoas acham que estão sendo livres. Aí você entra nos vícios, você não pratica a virtude, aí ficando aquela pessoa esquisita, com cabelo esquisito, cheio de marcas no corpo, com a roupa estranha. Cede tudo. Aí no final o vazio é tão grande. Eu vinha conversando com o Reginaldo sobre umas coisas que acontecem em Formosa. Grupos de mulheres que agora se unem no WhatsApp para amar entre elas e odiar os homens. Até mulher casada, com filho, e larga o marido para entrar nisso. Escuta a voz. Olha, é tão bom você ter sexo com uma pessoa do mesmo sexo. É tão bom você ser livre. Viva, curta a sua liberdade. Aí vai indo. É o caminho da descida. Você vai descendo, 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 e o diabo vai te empurrando. Passa, é bom, roube. Para que você ser honesto? Não precisa disso, não precisa ter fidelidade. O amor dura, o amor é bom enquanto dura. Vai descendo. Fica ateu. Renuncia a esse Deus, larga essa bobagem. Aí a pessoa esquece o Espírito Santo e obedece o espírito do maligno. Aí quando chega lá no fundo, não tem mais jeito. Aí o diabo fala, tá vendo? Você se tornou infeliz, eu te dominei. Sabe que você não tem mais jeito. Olha para trás o tamanho do caminho. Você não dá conta de voltar mais não. Você me pertence. Está aqui a faca. Corta seus pulsos. Se você achar difícil, está aqui o veneno estracnino. Bebe. Ah, mas tem esse garrancho aqui com essa corda, mete o queixo lá e enforca. Você não tem mais jeito. Aí a alma não dá conta de voltar, morre. Aí quando a alma sai do corpo, ela vai conhecer o diabo como ele é. Porque aqui no mundo ele é um travesti, que ele se veste de um anjo bonito, só não esconde os pés. E fica ensinando. Olha como que eu sou bonito. Olha como que eu estou. Me segue. Aí lá, quando ela sai do corpo, a alma vê a cara horrorosa do diabo. Feio como ele é mesmo. E ele dá uma gargalhada satânica. E diz, venha, você me pertence. Venha à minha comunidade. E a pessoa desce ao inferno, aquela cisterna horrível, com diabos nas paredes e as gargalhadas de deboche da alma que não seguiu a Cristo
mas ao diabo. Estou falando isso para dizer para vocês, jovens, do papel de vocês como evangelizadores. Como nós podemos tirar as almas do demônio das mãos dele? Pela evangelização. E o que é a evangelização? É você ter Cristo no coração e, movido pelo seu Espírito já recebido na crisma, levá-lo aos outros. E está na hora de vocês fazerem isso na escola, na família de vocês, na paróquia. Evangelizar, dar testemunho, falar do amor de Deus, dizer: o pecado não existe mais na minha vida porque não presta. A minha vida pertence a Cristo e eu sou feliz por isso. Porque o demônio fica falando: não, quem é de Cristo é triste. Fica em jejum, não pode beber, não pode fazer as coisas, não pode matar os outros. Então vocês vão testemunhar: eu sou feliz porque meu Cristo quer que eu seja feliz. E às vezes vocês têm que comprar um laço comprido para jogar o laço nessa estrada funda do pecado e laçar aqueles que já estão quase chegando no final para suicidar. É possível. Esse é o trabalho da igreja através de vocês. Tirar as almas que estão na cisterna da morte. Tirar os jovens das drogas, das coisas que matam. Isso só é possível com o nosso testemunho. Quem é de Deus é alegre, é feliz. Não tem uma alegria desse mundo, não tem uma felicidade desse mundo, porque você foi comprado pelo sangue poderoso de Cristo na cruz. E é este sangue, esta salvação de Cristo, que nos dá alegria e tira-nos o medo da morte e nos dá força para vencer as provações, nos dá a alegria da purificação dos nossos pecados por uma boa confissão, pelo arrependimento, e nos dá a certeza que o nosso caminho não para, não termina nesse mundo. Ele é um caminho que depois vai ao coração do Pai eterno, o coração de Deus, o coração do amor. Veja, o caminho do demônio é para baixo, para a escuridão, para o fundo do poço. O caminho para Cristo é a subida, o trieiro da via sacra do Calvário, a ressurreição e o mergulho no eterno coração de Deus. É para lá que nós vamos, gente. E vocês, ministros da comunhão, vocês levam essa alegria aos homens, levando Jesus aos doentes, ajudando na liturgia. É algo extraordinário. E é o trabalho de todos nós, do pai de família, da mãe de família, de vocês, professores. A campanha da fraternidade deste ano fala da educação. Fala com sabedoria. Professor católico não ensina mentira. Ensina sabedoria. A sabedoria vem de Deus, é um dom do Espírito Santo. E ensina com amor. Chega de professores em sala de aula falando contra Deus, contra a igreja, falando que roubar é uma profissão. Professores que ensinam a ideologia de gênero, que ensina uma pseudociência, porque o verdadeiro cientista sabe que o campo dele, que o objeto dele, que a metodologia dele não é tocar naquilo que está fora do âmbito experimental da ciência, são as coisas espirituais. O cientista cuida daquilo que é averiguável no laboratório, na experiência científica. Deus não cabe nos experimentos. Deus não cabe na tabela periódica de química. Deus é maior do que tudo isso. Deus é o mistério. E este mundo é para nós o reflexo da grandeza da sabedoria de Deus. Por isso, mestre,
católico cristão ensina com amor e fala com sabedoria. Quando você ensina biologia, entenda que você está ensinando aquilo que Deus criou. Quando você fala dos teoremas, das progressões geométricas e aritméticas, das correspondências numéricas, de todas as equações de matemática, de tudo aquilo que a gente estuda na química, na quântica, na biologia, lembra-se, ninguém inventou nada disso. Tudo é descoberta daquilo que Deus fez. Quem inventou a matemática não foi um homem. Deus criou as normas. Tudo é muito harmônico, porque Deus é a harmonia que nos salva. E ela, a Santíssima Virgem Maria, viveu isso. Essa harmonia do Espírito. Por isso que ela é chamada esposa do Espírito Santo. Leve, meus filhos, Jesus, a força do seu Espírito e a intercessão de Maria com vocês, e vocês vão ser as pessoas mais felizes do mundo, porque a felicidade de vocês não está nesse mundo. Nem no materialismo, nem na idolatria e nem no orgulho. Assim seja. Amém.